No passado, muitas vezes Deus mandava os profetas falarem com Israel. E quando Deus mandava os profetas falarem com Israel, Deus mandava um recado pelos profetas. Deus dizia para Israel: vocês me deixaram, vocês me trocaram por Baal, vocês me trocaram por outras coisas, vocês me trocaram por deuses. E o profeta sempre trazia a lembrança a Israel do que Deus havia feito. O profeta dizia assim: olha, Israel, vocês deixaram o Deus que tirou vocês do Egito, vocês deixaram o Deus que abençoou os pais de vocês, vocês deixaram o Deus que cuidou de vocês durante todo esse tempo. Se fosse hoje, alguém diria: Deus está passando na cara, Deus está passando na cara o que fez com a gente. Às vezes é preciso lembrar algumas coisas, porque se há uma coisa que Deus gosta, é de gratidão. Nós gostamos também quando nós fazemos alguma coisa para alguém e alguém diz muito obrigado. A gente sempre, quando faz alguma coisa para alguém e a pessoa não agradece, nós dizemos: puxa, como ele é mal educado, como ela é mal educada. É verdade ou não é? Então nós também gostamos de gratidão. Nós gostamos de tanto, não somente de agradecer a Deus, mas como também as pessoas nos agradecem. A Bíblia Sagrada conta uma história de 10 leprosos. 10 leprosos. Esses 10 leprosos, diz a Bíblia, eles estavam em um lugar esquecido. Olha o que diz Lucas no capítulo 17, nos versículos de 11 a 19. Diz assim: ia Jesus caminhando para Jerusalém, quando passou entre Galiléia e Samaria. Olha o que aqui diz o texto: ia Jesus indo para Jerusalém, quando passou entre Galiléia e Samaria. E ele entrou em uma aldeia. E quando ele entrou em uma aldeia, diz a Bíblia que era uma aldeia de leprosos. E haviam ali alguns leprosos, e a Bíblia diz que eram 10 leprosos. E quando esses leprosos viram Jesus, esses leprosos começaram a gritar. Quando os leprosos viram Jesus, talvez um pouco longe, e começaram a ver que vinha andando um homem e muita gente atrás dele. Talvez um daqueles leprosos no passado tenha sido discípulo, e ele olhou e disse: lá vem Jesus, o mestre. E ele começou a gritar e dizer: Jesus, tem misericórdia de nós. Muita gente aqui conhece essa história. Agora, o que é que me chama a atenção nessa história é algumas palavras que a Bíblia registra nessa história. Preste bem atenção numa coisa. Olha o que a Bíblia diz. Jesus ia caminhando quando passou por um lugar entre Samaria e Galiléia. Como se chama esse lugar? Como se chama esse lugar? Esse lugar não tem nome. Entre Samaria e Galiléia, esse lugar não tem nome. Muita gente está na condição daqueles leprosos. Estão em um lugar perdido. Tem gente que está perdido. Pergunta para ele como que está na vida dele, ele não sabe. Tem gente que está perdido, está entre um lugar e outro. Tem gente que está entre um amor que perdeu e está entre um futuro que não chega. Tem gente que está entre a tristeza e a alegria do passado. Tem gente que está entre um lugar e outro. Tem muita gente que está assim, gente que não tem endereço. Pastor, e qual é o endereço? O endereço do coração. O coração está vazio, porque a pessoa está perdida. Ela não está em lugar algum, ela está perdida. Mas escute uma coisa: aqueles 10 homens que estavam entre um lugar e outro, que não tem nem nome esse lugar, de repente, esses homens que eram leprosos, e a Bíblia diz que se eles eram leprosos, tinham que estar afastados da sociedade. A Bíblia considera a lepra como uma praga, como um pecado, algo que afasta as pessoas, e o pecado afasta o homem de Deus. A lepra afastava o homem
da sociedade, e o pecado afasta o homem de Deus. Essas pessoas estavam longe da sociedade porque elas estavam com lepra. Aquelas pessoas estavam em um lugar que não tem nome, e nesse lugar que não tem nome, eu tenho certeza que o rei Herodes nunca foi lá. Essas pessoas que estavam nesse lugar, eu tenho certeza que os amigos dela nunca foram lá. Essas pessoas que estavam nesse lugar sem nome, eu tenho certeza que a família dela nunca foi lá, porque os leprosos, as pessoas achavam que a praga pegava, que a lepra pegava, então ninguém queria negócio com leproso. Talvez seus amigos estejam assim com você. Tem gente que está tão esquecido em lugar algum, que a família está também escanteando você. Tem gente que está em um lugar tão longe, mas dentro da sua alma, que não adianta. As pessoas querem dar uma palavra de conforto, mas ele não fica confortado, porque o seu coração está em lugar algum. O seu coração está perdido, e se o seu coração está perdido, ele também está perdido. Essas pessoas estavam longe de tudo. Tem gente que está assim, tem gente que está longe da felicidade, tem gente que está longe da alegria, tem gente que está longe da família. Talvez a sua família seja um grande tumulto, é porque você está longe do que Deus quer para você. Escute uma coisa: aqueles homens estavam lá naquele lugar esquecido, e ninguém ia lá, autoridade não ia lá, religioso não ia lá. Existem lugares dentro do teu coração que ninguém vai, ninguém chega lá, ninguém pode alcançar. Por quê? Porque essas pessoas estão perdidas. Agora a Bíblia diz que Jesus foi a esse lugar. Aonde ninguém vai, Jesus chega. Aonde ninguém pode ajudar, Jesus pode ajudar. Aonde as pessoas ficam perdidas, Jesus vai lá para mudar a história. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez alguém bateu no seu ombro e disse: não tem mais esperança. Talvez alguém, ou você mesmo, disse assim: eu estou perdido, eu não sei o que é que eu faço. Eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está aqui esta noite, Ele vai te achar. Jesus foi aonde ninguém vai. Deixa eu contar para vocês como foi a minha experiência com a Raia do Maranata. A minha experiência com a Rádio Maranata aconteceu há 20 anos atrás. Eu estava afastado do Evangelho, e eu estava muito mal com a minha esposa. E quando nós estamos longe de Jesus, o que a gente sabe fazer bem é pecar. E eu, longe de Jesus, comecei a arrumar um monte de namoradas. Eu me lembro que um dia eu estava vindo de um motel. Eu tinha passado a tarde inteira num motel com namoradas. A minha esposa estava em casa orando por mim, e eu tinha vindo da gandaia. Mas eu sei que aquela noite, quando eu estava vindo para casa, eu tentei procurar uma estação de rádio que tocasse qualquer tipo de música, menos música evangélica. Mas alguma coisa aconteceu, e a rádio que parou foi exatamente 103.9. E eu parei e ouvi aquela rádio. Tinha uma voz bonita, era o Rossano. O Rossano estava naquela noite, e Rossano dizia assim: ei, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você não é deste mundo, você está longe porque você quer, mas esta noite Deus está chamando você. Meus amigos, muitos batiam no meu ombro e diziam: você tem que voltar para Jesus. Eu dizia: talvez um dia, talvez um dia. Mas naquele carro, aonde o amigo não foi, aonde ninguém pôde estar comigo, naquele carro, onde só estava eu e o pecado, naquela noite, através das ondas da rádio, Jesus chegou lá. Eu parei o carro, e ele começou a falar. Porque Jesus fala. Jesus falou com alguém aqui já? Jesus já falou com alguém? Jesus já falou com você? Jesus já falou com você? Jesus fala. E ele começou a falar comigo. E eu me lembro que naquela noite eu disse para Deus: Deus, eu não sou desse mundo. O que é
é que eu estou fazendo, vivendo uma vida desse jeito? Deus, por favor. E eu comecei a gritar dentro do carro: olha para mim, Senhor, olha para mim, me tira desse mundo, olha para mim. Passaram-se alguns meses, e eu estava em divórcio com a minha esposa. Minha esposa disse: nós vamos nos separar amanhã, eu dou o divórcio para você, mas se você for comigo à igreja domingo. E eu disse: tudo bem, eu vou com você à igreja porque você vai me dar o divórcio. E eu fui com ela no domingo para a igreja, porque na segunda ela ia assinar o divórcio. E foi lá na igreja, aonde ninguém sabia o que estava acontecendo no meu coração, que Jesus chegou para me pegar. Eu me lembro que naquele culto, quando começaram a cantar e a louvar, o Espírito de Deus já começou logo a falar comigo e dizer: eu sei que ninguém chega no teu coração, mas eu esta noite vou chegar. E naquela noite eu voltei para Jesus. Fazem 20 anos. 10 anos depois eu me torno sócio dessa rádio. Por quê? Porque Jesus é aquele que faz coisas maravilhosas. Aonde ninguém vai, Jesus chega. Aonde ninguém alcança, Jesus alcança. Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles homens começaram a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus estava longe, porque quando as pessoas estão com lepra, elas têm que ficar longe. É como as pessoas que estão em pecado, é como as pessoas que estão em seus próprios pecados, dominados pelos seus vícios. Elas ficam longe de Deus, longe. Você sabe por que você não sente a presença de Deus? Porque você está longe de Deus. Sabe por que você não sente a presença de Jesus? Porque você está longe dele. Você está entre um lugar e outro, num lugar esquecido. Você está em qualquer lugar, menos na presença de Deus. E Jesus olhou, e aqueles homens começaram a chamar a atenção dele. Ops, ei, ei! Porque quando nós queremos alguma coisa, nós podemos, porque Deus é bom, nós podemos clamar a Ele. Você está entendendo? Nós podemos clamar a Ele. Quantos aqui, às vezes estão perdidos, estão desesperados, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você clamar, Ele vai te ouvir. Aleluia, glória a Deus. E eles começaram a clamar. Eles queriam que Jesus de alguma forma visse eles. Tem gente que acha que Deus não está vendo você. Ei, amigo, talvez você se sinta o pior de todos os homens, como aqueles leprosos. Talvez você esteja achando que Deus não está te vendo. Deixa eu te dizer, esta noite ninguém consegue alcançar o teu coração, mas Jesus está aqui e Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Deixa eu dizer uma coisa: algumas pessoas que estão aqui achando que nós estamos num show. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus às vezes usa isca para pegar o peixe. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe qual é o nome desse show? Jesus vai te pegar. Não adianta fugir dele, não adianta se esconder dele. Eu me escondi, eu fugi, mas ele chegou aonde ninguém pode chegar. Deixa eu te dizer mais: aqueles leprosos começaram a chamar a atenção de Jesus. Eles queriam sair daquela situação. Tem gente que está doente, tem gente que está em pecado, tem gente que não sabe o que é Deus, tem gente que está desistindo da vida, tem gente que está a ponto de acabar com tudo porque não conhece Jesus. Se você está assim, faça como aqueles homens que o destino deles era só o fim. Aqueles 10 leprosos não prestavam para nada. Talvez você não preste para nada, mas existe um que encontra valor em você. Existe um que pode olhar para você. Existe um que você é importante para ele. Jesus olhou para aqueles homens e eles disseram: olha para nós, olha para nós, olha para nós. Jesus olhou para eles. Aleluia. Se você clamar esta noite,
Jesus também vai olhar para você. Se você clamar esta noite, Jesus pode mudar a sua história. Se você clamar esta noite, Jesus vai olhar para você. E quando Jesus olhou e viu aqueles homens, Jesus viu o estado deles. Jesus disse: ok, eu quero que vocês sejam curados. Deus quer que a sua vida mude. Talvez você nem saiba disso, mas Deus esta noite trouxe você aqui, não apenas para ouvir músicas, mas para me ouvir dizer: Deus quer que você mude. E Jesus disse: vamos ao sacerdote se apresentar a eles. E quando aqueles 10 homens iam, do nada, de repente, eles foram curados. Sabe o que é que Deus vai fazer com você? É só você dizer: eu quero mudar. Eu quero que a minha história mude. Eu quero que as coisas mudem. Se você deseja isso, Deus esta noite vai fazer isso com você. Sabe o que é que Deus quer com você? Ele quer te alcançar. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu estou tão perdido que eu não tenho nem forças para clamar. Eu estou tão longe de Deus, eu me afastei tanto, pastor, que eu não tenho forças para clamar. Você conhece pessoas que não têm mais força para clamar? Eu conheço muitas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se aqueles leprosos não tivessem obedecido a Jesus e ido lá, eles nunca seriam curados. E foi uma atitude de bravura, foi uma atitude de coragem, porque quando eles chegassem na cidade cheio de lepra, eles seriam apedrejados. Mas eles acreditavam que Jesus mandou e alguma coisa ia acontecer. Quando Jesus manda, alguma coisa acontece. Jesus está mandando esta noite, dizendo: filho meu, entrega o teu coração. Filho meu, entrega o teu coração. Se você obedecer a isso, esta noite, você vai ser curado da tua tristeza, você vai ser curado da tua depressão, você vai ser curado da tua angústia, você vai ser curado do que você mesmo está sentindo, tipo: eu estou perdido. Esta noite, Jesus vai te achar. Aqueles homens estavam ali, gritaram, clamaram, Jesus os viu, e eles foram, e quando foram curados. Mas esqueceram, 9 esqueceram de agradecer. Oh meu Deus, como as pessoas são ingratas. 9 esqueceram de agradecer. Eu sei que você sabe o que é não agradecer, porque eu acho que você já fez muita coisa para alguém e alguém não te agradeceu. E você olha e fala: ingrato. 9 que foram curados não agradeceram. Mas havia um que era diferente. Havia um que queria mais do que apenas ver Jesus de longe. Ele voltou, e diz a Bíblia que ele lançou-se aos pés de Jesus, e ele viu Jesus de perto. Esta noite, se você sair do seu lugar, se você tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, eu te garanto, Ele está aqui para mudar a tua história. Quantos creem que Jesus está aqui? Levanta a mão e dá um glória. Você pode levantar, meu amigo. Você pode levantar, minha irmã. Talvez não, sabe por quê? Porque você não sente a presença de Deus. Você não sabe quem é Jesus. Nós não somos aqui um bando de loucos, malucos. Eu acho até que somos, mas somos loucos é por Jesus. Quem aqui é louco por Jesus? Você não entende isso, porque falta você encontrar com Jesus. Eu quero orar a Deus, eu quero que a sua vida mude. Se há alguma pessoa aqui que quer que a vida mude esta noite,
Eu quero orar por você. Eu creio na minha oração. Alguém, eu quero orar por você. Se há alguém que deseja entregar a vida a Jesus, eu quero orar por você. Pessoas estão entregando a vida a Jesus. 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou orar por vocês. 8, 9. Eu vou orar por vocês. Esses aqui eu não contei. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou orar por você. Jesus está aqui para mudar a história de muita gente. Você não vai viver como se não soubesse aonde está. Você vai viver porque Deus vai mudar a tua história. Eu estou em 16. Há mais pessoas? Mais duas ali, 17, 18. Ali, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Completamos os 25 anos da Maranata. 25. Mas Deus tem mais gente aqui que quer que a sua vida mude, que quer que a sua história mude. Esta noite Jesus estará aqui. Basta você clamar, dizer: ó Deus, olha para mim. Ó Deus, olha para mim. Ó Deus, olha para mim. Até uma canção do Trazendo a Arca que diz: olha para mim. Eu não sei se tem como essas pessoas que estão aí no meio da multidão. Eu gostaria muito até de dar uma Bíblia para você. Nós trouxemos uma Bíblia, mas os que forem terão que ir aqui atrás, porque não dá para abrir aqui. Foi orientado que não dá para abrir. Os conselheiros estão todos preparados para atender essas 25 pessoas ou mais. Eu quero orar pelas pessoas que levantaram as mãos. Você que levantou a mão, eu quero orar por você. Eu quero convidar toda a igreja. A igreja está aqui, sim ou não? A igreja está aqui, sim ou não? Então, se a igreja está aqui, nós vamos orar por essas pessoas. Deus já chamou mais do que 25 pessoas. Se você deseja estar comigo, eu estarei lá em Boa Viagem, Barão de Souza Leão 1120, Igreja Missionária Canaã. Vá lá, eu vou querer te dar um abraço. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus vai mudar a história de muita gente hoje aqui. Tem gente que vai dizer assim: eu fui para um show e quando chegou lá, Jesus me pegou. Ele foi aonde ninguém conseguiu ir. Jesus vai aí aonde você está e vai mudar a sua história. As pessoas que levantaram a mão aqui, Jesus vai mudar a história de vocês. Como Ele mudou o meu casamento, e a minha história vai mudar a de muita gente aqui. Eu vou orar agora. A igreja está aí ainda? Vamos orar por essas pessoas. Amém? Amém. Então feche os olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus eu te oro, porque há muitas pessoas que estão aqui que estão perdidas, como aqueles leprosos em lugar algum, sem saber para onde vão. Mas eu sei que o Senhor está aqui para mudar a história dessas pessoas. Ó Deus, perdoa os pecados dela. Façam com que ela te encontrem agora. Vai lá agora no coração dessas pessoas, porque tu vai aonde ninguém consegue ir. Ó Deus, vai agora. Vai perdoando, vai mudando a história, vai curando a ferida, vai sarando a alma. Vai, Deus. Eu creio que o Senhor está fazendo, e eu te agradeço por isso, meu Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom. Pai, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Essas mais de 25, eu na verdade perdi a conta, Pai, depois dos 30, eu não sei quantos, o Senhor sabe. Por isso, Deus,
Muda a história dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda a história dessas pessoas. Em nome de Jesus. Eu quero fazer só mais uma oração, porque eu quero cantar uma canção. Eu não vou cantar, claro. Se eu cantar, eu desentuo até o teclado, o violão, o baixo, tudo. Isso, desentuo todo mundo. Foi só eu falar que eu ia cantar, aconteceu isso. Mas eu quero fazer uma oração também por aqui, por pessoas que estão com problema no matrimônio. Tem alguém que está com problema no matrimônio aqui? Levante a mão as pessoas que estão com problema no matrimônio, no casamento, que tem problema no casamento, que não está bem em casa. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Você crê que se você clamar a Deus esta noite, como Ele mudou a minha história pela oração da minha esposa, Ele pode também mudar a de vocês? A igreja ainda está aí? Nós cremos que a nossa oração pode mudar a história dessas pessoas, sim ou não? Sim. Eu vou orar. Glória a Deus. Eu vou orar. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, começa a mudar a história dessas famílias, desses casamentos. Deus, restaura. Oh Deus, olha para nós. Olha para nós. Como eu confio no teu amor. Sim, Pai, como eu confio no teu favor. se você confia, fique orando. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho, Mas os teus filhos que estão aqui vão conseguir. Pai, mas eu não vou ser assim. Não, não. Pai, eu vou até O fim. o fim. Deus vai mudar a sua história. Eu não vou duvidar do meu Senhor. E abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Você pode dizer, repetir comigo. Hoje, Jesus vai chegar aonde ninguém chega e vai fazer da minha história uma história de campeão. Quantos campeões nós estamos aqui esta noite? Vai mudar a tua história, vai ser uma história de campeão. Vai mudar a tua história, vai ser uma história de campeão. Você que entregou a vida a Jesus, procure uma igreja, porque Deus vai mudar a sua história. Amém? Deixa eu fazer a última pergunta. A pergunta é a seguinte: